Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lani aqui do canal Lani Artes Crochê. Sejam todos muito bem-vindos. No nosso passo a passo de hoje, vamos fazer a bolsa Paloma com essa trama de pontos belíssima. Além dessa trama de pontos, pessoal, ser muito linda e também muito moderna, ela deixou a bolsa bastante estruturada, a bolsa fica firme, como vocês podem ver, sem falar nas alças personalizadas, super estilosas e também bastante econômica. E aí, gostou do modelo de hoje? Deixa eu saber através do seu like e também através do seu comentário. E se ainda não for inscrita ou inscrito aqui no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações para você não perder as novidades. E se você já gosta do meu trabalho e quer me ajudar diretamente nas produções das bolsas, clique no botão Seja Membro e assine o canal. Muito obrigada! Agora as medidas. Ela ficou num tamanho excelente, medindo 40 centímetros de largura por 32 centímetros de altura. Pessoal, todos os materiais usados na bolsa são da Leider Acessórios. Vou deixar o link na descrição do vídeo, assim como a lista completa de materiais usados. Agora que você já deixou seu like e também o seu comentário, bora para o nosso belíssimo passo a passo de hoje. Para iniciar a bolsa, a gente vai precisar de uma base. Essa que estou usando é em couro ecológico e é da Leider Acessórios. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E ela mede 25 centímetros de comprimento por 10 centímetros de largura. E vou trabalhar com fio poliéster de 5 milímetros, eu vou deixar também o link na descrição do vídeo. E agulha de crochê de 4 milímetros. E vou iniciar trazendo fio. Apenas vou trazer o fio e vou deixar uma sobra aqui atrás para a gente arrematar depois. E vou fazendo baixíssimos. Um baixíssimo para cada furo. Assim por toda a carreira. Olha, já trabalhei os pontos e estou chegando ao final. Esse é o último furo. Então, aqui no último furo, a gente vai fazer diferente. Eu vou inserir a agulha e vou pegar aquela sobra de fio que a gente deixou aqui atrás, tá? Trago pra frente e passo aqui por dentro do último ponto, assim. Agora, eu vou inserir a agulha aqui por baixo dessas duas alças aqui do ponto, trago o fio aqui pra cima, agora eu venho aqui por trás, saindo dentro do último ponto, e levo esse fio lá pra trás. Então, fizemos aqui o arremate invisível, e ficou assim. Agora, a gente vai fazer uma carreira de pontos baixos, então, eu vou iniciar aqui nesse ponto, olha. No ponto que a gente fez o arremate, vou trazer o fio aqui por dentro e fazer uma correntinha. Essa corrente é o meu primeiro ponto baixo, tá? Então, fiz aqui a correntinha, né, que equivale ao meu primeiro ponto baixo, e fiz também umas marcações. Aqui nesse ponto marcado, eu vou iniciar o primeiro aumento aqui da curva. E eu vou colocar, pessoal, 9 pontos de aumentos aqui na curva. Desse lado também, eu vou distribuir 9 pontos, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Então, eu fiz aqui um ponto, eu vou colocar mais um aqui no mesmo lugar, formando o primeiro aumento. Então, eu iniciei com 2 pontos no mesmo ponto de base, tá? E agora, já escondendo essa pontinha, eu vou colocar um ponto baixo para cada furo até o ponto marcado. Olha, atrás fica assim. Fiz os pontos baixos e cheguei no ponto marcado. Aqui nesse ponto marcado, eu vou iniciar os aumentos da curva.
Então, eu vou fazer 2 pontos. Olha. Agora, um ponto sozinho. Um aumento. Um ponto sozinho. No próximo, um aumento. No próximo, um ponto. No próximo, um aumento. Um ponto baixo, no próximo, um aumento. Um ponto baixo, no próximo, um aumento. Um ponto baixo e aqui no último ponto, um aumento. Olha, então, trabalhei a curva e ficou assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aumentos. Agora, eu vou fazer pontos baixos até chegar aqui no marcador. Cheguei no ponto marcado. Vou iniciar os aumentos. Fiz o primeiro aumento, no próximo, um ponto baixo, no próximo, um aumento, no próximo, um ponto baixo. Terminei a curva e fiz também 9 aumentos, tá? Agora, a gente vai encerrar. Então, eu pulo a correntinha, que é o primeiro ponto, e venho no segundo. Insiro a agulha aqui pegando as 2 alças. Levo esse fio lá pra trás. Agora, eu vou inserir a agulha aqui por baixo e por dentro da alça. Trago aqui pra frente, ficando assim. Então, terminei a carreira com um total de 80 pontos, né? Porque a gente acrescentou 9 pontos de cada lado, né? Acrescentamos um total de 18 pontos. A partir de agora, a gente vai dar início à belíssima trama de pontos. Então, a gente vai fazer dessa forma. Faço uma corrente e viro o meu trabalho do avesso. Olha, eu vou trabalhar aqui pela parte de trás, tá? Fiz uma correntinha, eu vou subir mais 2, totalizando 3, tá? 1, 2, 3, laço, e vou inserir a agulha nesse mesmo ponto, tá? Que a gente subiu as correntinhas. Eu vou virar aqui para vocês verem melhor, tá? Ó, na direção aqui da correntinha inicial, embaixo daquela alcinha, né, que a gente encerrou. Trago o fio e faço um ponto alto. 2 correntes, laço, venho no mesmo lugar e faço mais 2 pontos altos, formando um leque, olha. Então, eu fiz um leque com 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos, tá? Agora, a gente vai pular, olha, só virar aqui e contar. 1, 2, 3, no 4º ponto, eu vou inserir a agulha. Então, eu laço, venho aqui no 4º ponto, olha, pegando nas 2 alcinhas. E faço o leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Conto 1, 2, 3, no 4º ponto, laço e vou fazer novamente o leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Só isso nessa carreira. Laço, pulo 1, 2, 3, no 4º ponto.
2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Olha como está ficando. Olha do lado direito, fica assim. Então, a gente vai fazer dessa forma por toda a carreira. Quando chegar aqui ao final, eu volto com vocês. Olha, cheguei ao final da carreira, fiz o último leque e sobraram 3 pontos. 1, 2, 3, tá? Fechou bem certinho. E fiz um total de 20 leques, tá, pessoal? Tenho 20 leques aqui. E esse trabalho é múltiplo de 4. Para quem quiser fazer a base com crochê, esse trabalho precisa ter um total de pontos que seja múltiplo de 4. Eu estou usando essa base em couro, pessoal, porque além do acabamento ficar mais alinhado e profissional, é também mais prático, né? Porque a gente não precisa crochetar toda a base, tá bom? Agora, a gente vai encerrar a carreira aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Então, ficou assim. Agora, faço uma corrente e viro o meu trabalho para o lado direito, que está assim. Fiz a correntinha, virei, agora eu vou fazer um ponto alto duplo. Então, eu vou laçar 1 e 2, assim. Agora, eu vou inserir a agulha aqui, no pé do leque, estão vendo? E saindo aqui dentro dele. Trago o fio e finalizo o ponto alto duplo. Assim. Olha, agora laço e aqui dentro dessas 2 correntinhas, nesse espaço, eu vou fazer um leque com 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Agora, eu faço o ponto alto duplo novamente, só que inserindo a agulha de cima para baixo, olha, aqui dentro do espaço, saindo também aqui na base do leque. Trago o fio e faço o ponto alto duplo. Então, o primeiro leque já está pronto. Um ponto alto duplo, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos e finaliza com um ponto alto duplo. Agora, faço um ponto alto duplo para iniciar, inserindo a agulha aqui no pé do leque e saindo dentro dele. Laço e faço leque aqui dentro do espaço. Um ponto alto duplo para finalizar, só que agora de cima para baixo, ó, inserindo a agulha de cima para baixo. Trago o fio e tiro, né? 1 vez, 2, 3, porque é o ponto alto duplo. Segundo leque pronto. Vou fazer mais um com vocês, olha, laço 2 vezes. Venho aqui no pé do leque, saindo dentro dele. Faço um ponto alto duplo. Agora, um leque aqui no meio. 2 correntinhas. Mais 2 pontos altos, né, para finalizar o leque. E um ponto alto duplo, pegando aqui dentro do leque e saindo na base dele. Olha como está ficando. Então, eu vou trabalhar assim por toda a carreira. Olha, estou chegando ao final da carreira, já fiz os leques. E agora, eu vou fazer o ponto alto duplo
só que incompleto. Então, eu laço 2 vezes, insiro a agulha aqui do mesmo jeito, tiro 1, 2. Na terceira tirada, a gente já vai encerrar a carreira. Então, eu vou inserir a agulha embaixo do primeiro ponto alto duplo, estão vendo aquele primeiro ponto? Vou trazer o fio aqui por baixo e finalizar assim, olha, como se fosse um baixíssimo, tirando tudo, estão vendo? Então, ficou assim, olha. A gente vai encerrar sempre assim. E agora, eu faço uma corrente e viro o meu trabalho para dar início à próxima carreira, que é feita de dentro para fora, tá? Do lado avesso. Então, eu vou caminhar fazendo baixíssimo. Esse ponto não precisa inserir agulha, a gente pode vir direto nesse outro, ó. Pulei um e venho nesse. Pego nas 2 alcinhas e faço um baixíssimo, venho aqui no próximo também um baixíssimo e um aqui dentro do espaço, olha. Dentro do espaço das correntinhas, eu trago e faço um baixíssimo. Então, a gente caminhou até o meio aqui do leque. Agora, eu subo 3 correntes para dar a altura de um ponto alto, laço e faço um leque. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Ficando assim. Agora, eu laço, venho para o próximo espaço aqui dentro desse leque. E faço o leque. Então, vou fazer assim por toda a carreira. Quando chegar ao final, eu volto pra gente encerrar e iniciar mais uma vez. Cheguei ao final da carreira, fiz o último leque. Agora, eu vou encerrar na terceira correntinha. 1, 2, 3, com um ponto baixíssimo. Agora, faço uma corrente e viro. Laço 2 vezes a agulha para fazer o ponto alto duplo. O primeiro ponto alto duplo, a gente pega inserindo a agulha de baixo para cima. Faço o leque aqui no meio. Duas correntes. E faço o ponto alto duplo aqui do final, inserindo a agulha de cima para baixo, do mesmo jeito. Então, assim eu vou trabalhar, pessoal, por algumas carreiras, tá? Eu vou adiantar o meu trabalho. Ao final, eu volto para mostrar para vocês a quantidade que fiz de carreiras e também as medidas. Já adiantei aqui as carreiras e olha que trama de ponto linda, pessoal. Olha esses pontos. Olha, vou contar aqui as carreiras. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 carreiras de leques. E ficou medindo 32 centímetros de altura por 40 centímetros de largura. Olha, esse ponto também deixa a bolsa bastante estruturada, estão vendo, ó? E agora, vamos fazer o arremate. Olha, fiz o ponto alto duplo incompleto, do mesmo jeito. Vou inserir a agulha aqui embaixo, trazer o fio, fazendo um baixíssimo. Vou fazer uma corrente, dar um espaço para cortar o fio. Agora, eu vou levar esse fio lá para trás.
Vou fazer um nó. E vou esconder o excesso aqui embaixo do leque. Agora, eu vou cortar o excesso e dar uma leve selada com a chama do isqueiro. Para fazer as alças, eu vou usar uma agulha de 3,5 milímetros, uma agulha um pouco menor, e vou deixar uma sobrinha aqui na ponta. E vou fazer 65 correntinhas. Fiz 65 correntinhas e ficou medindo 40 centímetros. E agora, eu vou pular essa primeira correntinha e venho aqui na segunda, pegando na alça de cima, e faço o primeiro ponto baixíssimo. Vou marcar esse ponto. E agora, eu vou seguir fazendo um baixíssimo para cada correntinha, pegando apenas na alcinha de cima, tá? Assim, até o final. Olha, cheguei ao final, trabalhei todas as alcinhas. Agora, eu vou voltar pegando nas alcinhas que a gente deixou sobrando, olha, do outro lado, tá? Olha, pego aqui na primeira e vou fazendo os pontos baixíssimos. Olha, somente na alcinha de cima, tá? Olha, eu vou fazer assim até chegar aqui no marcador. Olha, já fiz os pontos e cheguei aqui no ponto marcado. Tiro o marcador, faço um baixíssimo nele para iniciar a segunda carreira. Marco também esse primeiro ponto. E vamos para a próxima carreira, pessoal. Sempre pegando aqui na alcinha de cima, tá? Olha, assim. Então, estamos fazendo a segunda carreira, vamos precisar de 3 carreiras, tá? Eu vou adiantar as 3 carreiras e já volto com vocês. Olha, fiz as 3 carreiras e cheguei ao final. Agora, eu vou cortar o fio, pessoal, deixando um espaço, deixando o dobro do tamanho aqui da alça, tá? Então, eu vou cortar o fio com o dobro do tamanho, porque a gente vai costurar, fechar essa alça, tá? Olha, já está com o dobro do tamanho. E para costurar, eu vou usar uma agulha de tapeceiro. Tiro aqui o marcador. E agora, eu vou fechar a alça. Olha, eu vou pegar de um lado e do outro. Sempre pegando aqui na alcinha de cima também, ó. Olha, então, a gente vai costurando assim, até o final. Olha, já terminei a costura e ficou assim. Desse lado, ficam 2 pontinhas. E aqui do outro lado, eu vou passar esse pedacinho de fio para a gente poder amarrar
para amarrar essas contas em madeira para a alça ficar mais estilosa. Mas essas contas são opcionais. E também vou amarrar aqui na argola articulada. Se você não tiver argola, você pode amarrar a alça diretamente na bolsa ou também usar outro tipo de mosquetão. Primeiro eu vou passar esse fio aqui por dentro das contas. Por dentro da argola. E agora eu volto com esse fio aqui por dentro para ele vir aqui para baixo. Então, vou passar novamente aqui dentro. Para a gente amarrar aqui embaixo, pessoal, e depois esconder o fio aqui por dentro, tá? Dessa forma, o arremate fica mais imperceptível. E agora, pessoal, é só amarrar mesmo, ó. Amarrar com força. Vou fazer aqui uns 3 nozinhos. Olha, ficou firme. Agora, eu vou esconder essa pontinha aqui por dentro. Agora, olha, ficou assim. Agora, eu vou repetir o mesmo processo aqui desse lado. E também já adiantei a outra, pessoal, porque a gente vai precisar de 2 alças iguais, tá? Então, eu já adiantei. Olha como ficou o acabamento. E agora, é só fixar na bolsa. Olha, centralizei aqui os leques. Vou contar 1, 2, 3 leques. 1, 2, 3 de cada lado. E vou prender a alça aqui. No terceiro leque. 1, 2, 3 e prendo aqui. Agora, eu vou prender aqui na parte de trás. E a nossa bolsa está prontinha, e esse foi o nosso belíssimo passo a passo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ter ficado até o final. Tchau e até o próximo vídeo.